Uniso Economia. Oi, gente, estamos de volta com o nosso Uniso Economia. Olha, segundo programa desta semana, viu? Esta nova temporada chegando aí realmente para trazer muito conteúdo para você que acompanha o nosso produto, nosso Uniso Economia. Nós tivemos no começo da semana um papo muito bacana e muito esclarecedor com o professor Renato Vaz Garcia. Falamos aí sobre aquela onda, ou esta onda do trumpismo, né? Que essa nova eleição de Donald Trump está mexendo com os ânimos econômicos do mundo como um todo. A gente falou também, tocou um pouquinho no assunto rapidamente sobre os preços do café e do ovo, que Donald Trump também está um pouquinho envolvido, segundo aí o professor Renato Vaz Garcia, e deu para entender bem que existe sim talvez essa manipulação de preços também, e a gente falou obviamente sobre a isenção do imposto de renda para pessoas que ganham até R$ 5.000. Naquele momento nós não trouxemos tantos dados, até porque o anúncio ainda não tinha sido feito pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também pelo presidente da República, o presidente Lula, e a gente ainda não tinha muita ideia, já sabia sim, porque no papel já estava definido o que seria feito, mas não tinha muita ideia, principalmente de como Câmara dos Deputados, Congresso Nacional, o Senado Federal iriam reagir a tudo isso. E nós já tivemos aí algumas reações que são bem interessantes em relação a tudo isso. E hoje, para a gente continuar a falar um pouquinho mais sobre tudo isso e principalmente sobre a cesta básica sorocabana, os preços dos produtos da cesta básica aqui na nossa cidade, aqui em Sorocaba, e isso acaba refletindo de uma forma geral em toda a região metropolitana de Sorocaba, porque nós somos sede desta região metropolitana. Por isso, nós convidamos, e a partir de hoje faz parte do nosso time também, o professor Marcos Canhada. Ele é coordenador de pesquisa da Cesta Básica Sorocabana, é professor também dos cursos de CSA aqui da Universidade de Sorocaba, curso de economia, entre outros cursos. O professor Marcos Canhada, assim como o professor Renato Vaz Garcia, também muito requisitado na nossa região. Professor, bem-vindo. É um prazer imenso ter o senhor aqui para a gente falar um pouquinho sobre economia. E como eu digo sempre para o professor Renato Vaz, sem economês, falar de forma fácil para que a dona Maria, para que o seu José, para que o seu João consiga entender e para que a gente, obviamente, consiga entender também. Obrigado, bem-vindo. Eu que agradeço, Douglas. Obrigado por ter convidado. Realmente é um mecanismo importante de levar informação para a sociedade. É importante que a gente converse com a sociedade. A economia está presente no dia a dia de todos nós e é importante que a gente traduza isso, como você disse. A economia tem aspectos técnicos, né, que às vezes transforma ela em uma ciência complexa, mas nós precisamos de alguma forma, e parabéns aí pelo mecanismo de levar, que nós possamos levar isso de uma forma mais traduzida, né, e que o cidadão possa entender o que está acontecendo e, ao entender, se movimentar, né? Isso é muito importante. O que eu faço? Como é que eu reajo? Os preços estão subindo e como é que eu me comporto? Parabéns pelo mecanismo, estou à disposição sempre aqui de vocês. Lembrando sempre que o Uniso Economia é uma produção do Labicom, com coordenação da professora Evenise Batista, também toda a equipe do Labicom aqui está engajada neste produto e outros produtos que são produzidos aqui, que são realizados pelo nosso Labicom. Agora, professor, o senhor usou acho que a palavra-chave do nosso programa de hoje, até para que quem está acompanhando possa entender isso em áudio e vídeo, tradução, traduzir. Até para a gente entrar um pouco, introduzir realmente o nosso ouvinte, o internauta, na questão da economia da nossa cesta básica. Precisa traduzir isso. E essa tradução, eu entendo, e por favor me corrija se eu estiver errado, e fica muito à vontade com relação a isso, traduzir isso é colocar dinheiro e tirar dinheiro do bolso da dona de casa, do trabalhador, das pessoas que estão em casa. Eu acho que a tradução da economia é isso, é colocar dinheiro e tirar dinheiro, como fazer com que isso, como fazer com que esse dinheiro permaneça um pouco mais no bolso das pessoas. Perfeito, a gente vive de receitas e de despesas, né? E nós precisamos de equilíbrio, essa é a palavra-chave em economia, equilíbrio. Então, quando você está desequilibrado, por exemplo, na economia pessoal, dentro de casa, tem um efeito muito danoso que a gente ouve muito falar, que se chama inadimplência, né? Então, você está endividado, até que tudo bem, desde que o seu endividamento seja organizado. Eu posso comprar um imóvel,
a longo prazo. Isso se chama endividamento. Já dizia Silvio Santos, Exatamente. um homem sem dívidas, um homem sem bens. É legal, isso é muito bom. Eu acho que o problema todo é se organizar quando isso nesse extrapola. endividamento. E quando você não se organiza, aí vira uma doença. Nós temos uma doença no Brasil que se chama inadimplência, ou seja, você não cumpre com aquilo que você se endividou. Então, esse aspecto é muito importante. Isso parte, então, como você bem disse, dos aspectos receitas e despesas, né? Então, nós temos receitas escassas, gostaríamos que ela fosse maior, mas nem sempre ela é aquela que a gente gostaria, né? A gente tem, alguns vivem de salário, outros são empresários, mas a receita é estabelecida. E nós temos aí despesas, né? Temos que gastar essa receita. O equilíbrio, né, nesse aspecto é muito importante, lembrando sempre que receita, despesa, eu tenho que também ter o aspecto poupança, né? Uma parte daquilo que eu receito eu tenho que poupar para o futuro. Então essa gestão, né, equilibrada entre aquilo que se receita e aquilo que se gasta é a complexidade que a gente tem que estar sempre tratando, né? Então quando a gente fala de cesta básica, puxa, é básico, né? Aquilo que é o mínimo necessário. E muitas vezes a gente sabe disso, que a sociedade não tem condição de atender o básico. E aí tem que abrir mão, tem que deixar de fazer algumas coisas. Então, esse aspecto, né, gerenciar essa nossa preocupação como professor, não só em sala de aula, mas quando a gente está falando com a sociedade, é exatamente de preparar esse cidadão para que ele saiba gestacionar os recursos escassos e as suas necessidades, que são abundantes, né? Nós temos várias necessidades. E olha que bacana, eu costumo dizer que a entrevista ela acontece enquanto ela está acontecendo, ela é um organismo bem vivo. O senhor disse dessa questão do equilíbrio. Hoje a gente vê no mercado, e de uma forma geral, até nas lojas de aplicativos do celular, muitos aplicativos que auxiliam nessa gestão financeira. São as famosas carteiras talvez não seja de investimento, mas as carteiras de gestão. Mas, de repente, a pessoa lá, eu vou utilizar o exemplo da Dona Maria e do seu João, que de repente não tem familiaridade com esse equipamento, com o celular, ou usa o celular para mandar uma mensagem para o filho, para o neto, enfim. Um pedaço de papel, uma caneta, um lápis, ele serve bem como esta carteira de gerenciamento, né, professor? Perfeito, perfeito. Não há necessidade. Se tiver familiaridade, obviamente que os mecanismos eletrônicos, eles às vezes criam outras possibilidades. Mas não há necessidade. Eu me lembro lá quando jovem, né? E não estávamos nessa era, eu tinha lá o meu caderninho, entendeu? Então eu anotava receita, meu salário bruto. Puxa, mas salário bruto, eu tenho que pensar em salário líquido, desconta alguma coisa. Eu colocava salário líquido. Pronto, agora tenho minha receita líquida. Pronto, agora eu começava no outro lado aqui nos débitos, né? Isso aqui é o crédito. Agora aqui nos débitos. Bom, abasteci gasolina, comprei, fui no supermercado. E eu colocava verbas, né? Então, quanto é que eu tenho de verba para supermercado da minha receita? Quanto é que eu tenho de verba para passear? Quanto é que... E aí eu ia controlando, ia fazendo os lançamentos. Opa, estou estourando aqui. Ainda estou no dia 20 desse mês e eu já estou ultrapassando aquilo que eu planejei. Eu vou ter que retirar de algum outro lugar. Será que eu posso retirar de outro lugar? Então, quando eu olho, quando eu anoto, eu começo a ter uma organização das minhas receitas e despesas. E isso permite que eu possa me organizar e navegar melhor durante o mês, durante os meses, durante o ano, durante a vida. Então eu tenho uma organização. Então, como você bem disse, se puder usar, existem aí ferramentas que podem ser baixadas através de aplicativos, mas não é necessário. Basta você lá num pequeno caderninho abrir uma continha, né? É importante a gente olhar esse aspecto que eu salientei da receita líquida, né? Porque às vezes o sujeito ele fala, eu ganho R$3.000, tá? Mas você não ganha 3.000, não é o que chega. Retira antes os impostos, o INSS, enfim, paga lá um Grêmio, um desconto qualquer, líquido. Pronto, agora organiza
as suas despesas em cima disso. Ponto importante, coloca a poupança ali naquela... Então, retira, porque o que vai sobrar para você gastar é depois da poupança. A poupança é necessária, né? Ela é difícil de fazer porque a poupança é um sacrifício. Puxa, eu quero gastar, eu quero comer, eu quero passear, mas você quer fazer isso com longevidade. E nós, todos nós, temos um período mais produtivo na nossa vida. E chegamos numa fase em que cai a produtividade, portanto, cai a renda também. E se eu não tiver uma compensação que vem da poupança, e a poupança, quando eu digo sempre, às vezes o pessoal fala, caderneta de poupança, não. Poupança é abdicar do consumo e colocar em algum lugar, né? Às vezes pode até ser num financiamento, isso você está poupando, né? Não é despesa quando você está pagando uma casa própria, comprando um terreno, isso já é investimento, poupança vira investimento. Então eu preciso colocar tudo isso de forma organizada e como você bem disse, pode ser numa pequena folha de papel, isso dá para fazer. Uma fórmula para auxiliar, e olha, a gente dá alguma volta para chegar na cesta básica, mas a gente vai chegar. Calma que a gente vai chegar. É que a gente precisa organizar as ideias e tentar te ajudar a organizar isso tudo para a gente entender os preços também. Uma fórmula simples, o senhor é adepto à fórmula, por exemplo, 40, 30, 30? Ou tem alguma outra forma alguma outra fórmula que seja interessante? A gente fala 40, 30, 30, 40 de despesa fixa, 30 para uma despesa médica, alguma outra coisa, e 30 para lazer. Eu ouvi essa fórmula, mas eu sei que existem outras que pode auxiliar a essa dona de casa, enfim, o nosso amigo internauta a organizar suas finanças. Eu gosto de uma outra fórmula, que é a questão 80-20. 80 para viver, para consumir, 20 para poupar. Pelo menos. Se você puder poupar mais, o sacrifício é teu. Você que vai estabelecer... Cada um sabe onde o calo aperta. O que não pode é ser 100, 0. 100 para viver, e aí como você disse aí dentro dessa distribuição, viver no quê? No lazer, Isso eu acho que é pessoal. Tem pessoas que às vezes querem mais lazer, outras menos lazer. Eu acho que a gente tem que ser feliz e tem que estabelecer o mecanismo que te dá mais condição. Agora, eu não abro mão da poupança, entendeu? Porque a gente vai chegar num ponto da vida em que a renda normalmente cai, a não ser que você seja um privilegiado aí que tenha uma característica incomum. Mas normalmente você vai envelhecendo e você vai sendo para o sistema menos valioso. E aí você tem que continuar vivendo dentro de um padrão. E se você não estabeleceu um nível de poupança adequado, isso trará transtornos, trará tristeza. E isso nós não devemos programar para a nossa vida. Ah, mas eu não sei se eu vou viver, quanto tempo eu vou viver. Verdade, isso traz um transtorno, né? Se a gente soubesse até quando vai viver, a fórmula era muito mais simples. Então eu poupo, puxa, agora faltam só 5 anos para eu... Bom, e aí eu... Mas a gente não sabe. Mas essa é a graça da vida, essa né, é a graça professor? da vida. Então, o 80-20, pelo menos, né? Ou seja, adequar as suas despesas ao 80 da sua receita líquida e poupar 20 é muito importante, é muito necessário. Isso aí eu prego de forma intensa. Eu sei que é difícil, né? Isso se chama propensão. Eu tenho propensão, por exemplo, a poupar muito alta. Eu, Marcos. Sim. Estou tentando mudar isso, porque eu estou chegando no final da minha vida. Só que eu não consigo. Eu adquiri isso lá no passado. E agora eu falo, poxa, acho que eu já não preciso poupar tanto. Mas eu continuo, puxa, será que eu posso gastar? Então eu tenho que ter essa condição de pensar e ponderar o meu futuro. As pessoas falam muito em liberdade, né? Mas isso, eu vendo o senhor falar dessa forma, me remete à questão da liberdade, né? Hoje o senhor tem a liberdade de conseguir poupar mais, pensando que poderia, de repente, aproveitar um pouco mais, e sei que aproveita, mas aproveitar um pouco mais, mas o senhor pensa em poupar um pouco mais. Isso também é a liberdade da pessoa que recebe o seu salário. Né? Exato, é importante. Eu sempre digo que a gente precisa ser feliz, e a felicidade ela é relativa, né?
Então, às vezes a pessoa fala, eu quero gastar nisso. Outro já fala, isso para mim é bobagem. Uhum. Bom, o importante é caber no seu orçamento. Seja feliz, faça o que você desejar, mas tem que caber. Quando você avança, vai buscar recursos no banco, vai buscar recursos no cartão de crédito, aí você começa a entrar numa etapa perigosa. Aí você começa a trafegar em preocupações, inadimplência. Inadimplência significa não dormir bem. Inadimplência significa o telefone receber o WhatsApp com cobranças. Isso é triste, isso não faz bem para a saúde, né? Afeta o seio familiar. Com certeza. Então a gente tem que se organizar. Uma outra questão, já para a gente entrar na tão falada cesta básica, uma outra questão. Qualquer pessoa pode poupar um pouco. Mesmo a pessoa ganhando um salário de, vamos colocar aí, de 10 mil reais, ou a pessoa ganhando um salário de R$ 1.000, um salário mínimo, eu acho que hoje está em torno de 1.450, R$ 1.500, qualquer pessoa precisa se organizar. Essa organização, ela precisa partir do eu. Sim. Não pode partir do professor Marcos Canhada, de uma outra pessoa, de um terceiro. Tem que ser do eu, sabendo quanto eu ganho, sabendo quanto eu tenho na carteira, o que eu devo, para eu poder me organizar. Né, perfeito, é isso mesmo. Às vezes eu quando falo isso, às vezes eu estou na aula, às vezes o aluno está começando a vida dele, e fala, professor, mas eu ganho pouco, é difícil eu poupar. Né? Não é suficiente. Bom, eu falo, isso é um problema que exatamente você está aqui tentando aumentar a sua renda. Aumentar a renda é um objetivo que a gente tem. Mas enquanto eu não aumento, eu não posso abdicar da poupança. Mesmo sacrificando. Puxa, mas eu preciso trocar o meu celular. Não, você poupou. Mas eu tenho o dinheirinho da poupança lá. Veja, celular é despesa. Né? Então eu não posso ir lá buscar ele, porque você não pode... Essa ideia de vender que o celular é investimento, não. O celular é despesa. Né? O carro é despesa. Né? Um terreno, né? Colocar na previdência privada, isso é poupança. Então eu tenho que saber bem diferenciar o que é poupança e o que é investimento. Então, tá com a tela trincada, ele não tá. Eu vou ter que aguentar um pouco mais aqui, porque ele vai ter que caber na minha parte de consumo. Não está cabendo, eu tenho que fazer sacrifícios. Né? A economia ela tem isso, eu tenho que fazer alguns sacrifícios para viver dentro de uma situação organizada. Tá certo. Vamos lá para a nossa cesta básica. Vamos lá. Não tive e não vi, e até por uma falha minha, não vi a última cesta básica que foi divulgada. Sim. Mas eu vou pegar como pano de fundo, talvez, desse nosso primeiro bate-papo aqui, obviamente o preço do café, que é a bebida, é uma das principais bebidas do brasileiro. O café, a sua cerveja, e beba com moderação, viu? Enfim, mas o café, provavelmente ele esteja ali entre os principais vilões neste momento, mas um dos principais itens desta cesta básica, né, professor? Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esses aumentos na cesta básica, o que mais tem refletido, o que mais tem dificultado a vida das pessoas neste momento, e claro, falando um pouquinho aí desses dois itens, o café e talvez o ovo, mas o ovo já deu para entender um pouco que os grãos, aquilo tudo, toda aquela rede de produtos que vem para se alimentar as galinhas, e aí já muda um pouco de figura. Agora, por que o café subiu tanto? Vamos lá. Então deixa eu dar um panorama para vocês aí de como está o comportamento da cesta básica. Nós tivemos um ano de 2024, após setembro, com uma subida violenta. Ok? Nós tivemos ali um momento que subiu a curva. Se você olhar a curva da cesta básica, ela faz uma guinada violenta a partir de setembro. E aí nós podemos ali analisar o que aconteceu. Tivemos ali então clima. Esse é um impacto que não vai sair do radar. Oscilações, El Niño, chuva demais, seca demais. Então houve aí um crescimento muito violento. E aí agora, nós chegamos em janeiro e fevereiro, nós percebemos uma pequena queda. Então eu costumo dizer, subiu como foguete e agora está caindo como balão. Então o preço da cesta básica está altíssimo. Então quando a gente divulga agora, caiu. Caiu aonde? Às vezes a pessoa não percebe. Por quê? Porque subiu demais. Então caiu 1,0, e subiu
12% no ano passado. Então, o preço está num patamar muito elevado. Então, a questão clima, a questão câmbio, nós tivemos, então, no final do ano passado, oscilações cambiais, isso afeta. A questão disparadas, né? Disparadas, a questão combustível, né? Nós estamos em patamares muito elevados de combustível. Tudo isso contribuiu, gerou uma tempestade perfeita para que os preços subissem de forma muito significativa. Agora, no comecinho do ano, nós estamos experimentando momentos de queda, mas quedas pequenas, que não compensaram e vão demorar para compensar os preços que subiram de forma muito elevada no ano passado. Então vamos pegar os itens aí que estão populares. O café, por exemplo, né? O café tem subido de forma muito significativa e é clima o aspecto. Existem 2 grandes produtores mundiais aí, tem alguns outros, mas 2 principais, Vietnã e Brasil. Sim. E os 2 foram impactados de forma violenta por questões climáticas. E o café tem um ciclo, né? Ele, quando é impactado, ele demora para recuperar a sua produção. Então, mês a mês, desde o ano passado, as elevações têm sido violentas, mês a mês. Né? E isso está no radar de não ser resolvido tão já. Né? Diferente do ovo, por exemplo. O ovo sofreu vários impactos, uma conjugação de fatores, como você já falou, o milho subiu, a temperatura do ambiente afetou as aves produzem menos, temos problemas nos Estados Unidos, provavelmente os Estados Unidos está procurando ovo no mundo, porque eles estão com uma gripe aviária muito significativa. Enfim, uma somatória de questões botaram o ovo lá para cima. Mas ontem eu estive no supermercado e já comecei a perceber que já está tendo ali um declínio. O ovo, eu acho que ele responde mais rápido. A temperatura melhora, as aves voltam a produzir, né? Haverá aí algumas medidas que o governo propôs, aí isso está estimulando a isenção de tributos para o milho. Enfim, é óbvio que isso ainda não trouxe efeito, mas vai trazer algum efeito. Então eu espero que o caso do ovo, a gente já veja efeitos nos próximos meses. Como é, por exemplo, ou como tem sido, por exemplo, o do azeite, que foi um outro item perfeito. É climático também, a Europa sofreu e também é um ciclo. Quando a gente fala de algumas culturas, tem culturas que são rápidas, né? Um evento importante agora, que todo mundo deve ter percebido, é a batata. A batata esteve caríssima, a cebola esteve caríssima. Tá barata agora. Relativamente barata. Não gosto de falar barato, porque às vezes tá barato. É relativamente barata em relação ao que ela esteve. Então o clima melhorou para a batata. A produção é mais rápida, né? Temos colheitas mais rápidas, pronto. A gente consegue botar isso lá para um cenário melhor. Isso é bom, porque nos itens, nós temos 34 itens, Douglas, na cesta básica sorocabana. Ela é composta por 34 itens. Alimentação, higiene e limpeza. Os principais são alimentação. Então, quando a gente apura os preços, é normal que metade, um pouco mais da metade esteja subindo. Outra metade, um pouco mais da metade, esteja caindo. Né? Então nós precisamos sempre conjugar um mecanismo em que esteja mais caindo do que subindo. Mas é óbvio que alguns itens, é importante salientar, eles têm maior peso relativo. Então, o caso do sal, por exemplo, eu posso ter uma aumento ou redução que ele impacta pouco no preço da cesta básica. Já você pega a carne, e ela foi aí um grande vilão, a carne de primeira ou a carne de segunda, ela tem um peso impactante no consumo das famílias. Então, ela foi um dos grandes impactantes no ano passado. A carne subiu demais. E agora, nessa queda que a gente está percebendo em janeiro e fevereiro da cesta, tem um pouquinho de reflexo de alguma queda no preço da carne. Está cara ainda, muito cara para a realidade brasileira. Mas ela ajudou a combater aquela tendência violenta que vinha anteriormente. Perspectiva para nós estamos no meio de um primeiro semestre. Esse ano é um ano em que, a partir
agora de abril até meados de novembro, dezembro, haverá muita movimentação política por conta das eleições do próximo ano. Então a gente sabe que o governo federal está neste momento fazendo entregas, participando de movimentos, participando de eventos, mas tudo isso tem um fim importante. Eleições que nós vamos viver em 2026. A perspectiva para esta reta final deste primeiro semestre e, por que não, perspectiva para o nosso 2025, para o final do ano, para o final de 2025. Verdade, como você disse, tem um componente eleitoral, né? E você tem percebido que a questão dos preços, ela impacta muito quem está governando. Sim. Né? A gente tem visto algumas pesquisas aí de popularidade do governo que modificaram por conta desse final de 2024 com essa subida de foguete. Então o cidadão fala, poxa, não está cabendo mais, o professor falou para mim me organizar lá na minha planilha, mas olha, não estou conseguindo, eu comprava a minha cesta aqui, as minhas necessidades não estão para comprar mais. Ele começa então a se irritar com isso. Né? Então o governo agora, ele tem que agir, ele tem que encontrar alternativas, ele tem que fazer o câmbio ficar estabilizado, ele tem que encontrar alternativas de regular de alguma forma o preço do milho que está impactando lá na ave, e ele está soltando algumas medidas aí. Associado a isso, então, com as medidas que soltou aí redução de tributação de produtos importados. Sim. É um caminho, ok? Só que é um caminho que retira alguma receita do governo. E aí eu vou cobrar aonde? Enfim, eu costumo dizer, Douglas, que o cobertor é curto, né? Curto. Ele é curtíssimo. Então você puxa, aqui tô com frio, puxa para cá e fica lá. Essa analogia ela é muito interessante. Na economia é a mesma coisa. O governo ele vai fazendo movimentos, mas esses movimentos podem trazer efeitos. Para os preços, eu tenho um relativo otimismo com a safra. Nós temos uma expectativa de safra boa. Então, a vinda de produção de arroz, de feijão, ela vem no milho nosso, ela vem num mecanismo interessante. E isso, então, quando eu tenho oferta maior, os preços tendem a cair. Então, é óbvio que tudo isso depende, né? A economia, a gente sempre usa essa palavra aí, depende. Depende. Choveu, vai chover, vai impactar. Quando isso ocorre, aí todas as nossas previsões vão por água abaixo. Mas nesse momento há uma expectativa para os preços de melhoria, né? Então nós temos aí no radar que os preços da cesta básica, eu espero aí, vou fechar agora março, né, que eles melhorem, né, estejam num caminho de melhora. Mas tudo depende. Tudo depende. E o que a gente não depende ou melhor, a gente depende muito do nosso tempo e a gente só pode realmente agradecer a sua participação, professor, porque, como eu digo sempre para o professor Renato, é uma aula, é um esclarecimento. A gente tem uma ideia mais próxima da gente daquilo que é o nosso dinheiro, do valor que o nosso dinheiro tem. Porque é muito fácil a gente ouvir nas grandes redes de mídia, falar o dinheiro em dólar, em trilhões de dólares, em bilhões de dólares. Não, eu preciso entender do meu dinheiro, do que está aqui na minha carteira. E isso é sempre muito bacana. Por isso a gente só pode agradecer. Já reforço o convite. A partir de hoje, o senhor vai fazer parte junto com a gente do nosso Uniso Economia. Quero ver o senhor e o professor Renato juntos aqui, a gente conversando um pouquinho juntos, aí estica um pouquinho mais o nosso horário, mas é sempre muito bom aprender com vocês. Obrigado e até a próxima a gente falar aí dessa nossa cesta básica. Estou ansioso para ver os números que vão ser apresentados. Eu que agradeço, Douglas. Obrigado pela oportunidade. Fico feliz em estar aqui com vocês e disponível. Estarei sempre que for requisitado para a gente conversar e levar isso para a sociedade, levar a nossa visão para que a gente possa otimizar os resultados da sociedade. Isso é muito importante para o Brasil, para Sorocaba. Estamos à disposição. Como é que eu faço contato com o professor Marcos Canhada? Bom, tirar dúvidas, enfim. Temos aí as minhas redes sociais, né? Então acho que me procura lá no Instagram. Marcos Canhada. Marcos Canhada vai me encontrar, a gente pode, me anexa lá, às vezes a gente pode conversar por lá.
E se você quer conhecer um pouquinho mais sobre os cursos de CSA, né, de Ciências Sociais Aplicadas aqui da Universidade de Sorocaba, é só acessar lá uniso.br. Lá tem toda a grade com os mais de 65 cursos. Inclusive, você tem lá o contato direto também do professor Marcos Canhada, do professor Renato Vaz Garcia. De repente quer conversar com os coordenadores, tem esse canal também, facinho, uniso.br. Lembrando que o nosso Uniso Economia é uma produção do Labicom, com a coordenação da professora Evenise Batista, apresentação de Douglas Vale e toda a nossa equipe do Labicom aqui na Universidade de Sorocaba. Ó, tem episódio novo chegando, sabe do quê? Do Rota Típica. João Aoki trazendo bate-papos espetaculares sobre o TEA, que é o transtorno do espectro do autismo, e também com o Uniso Economia. Só ficar ligado nas redes sociais, @Labicom. Valeu, gente. Até a próxima. Uniso Economia.